Olá, a paz do Senhor a todos, né? Que todos tenham um dia abençoado, para a honra e glória do nosso Deus. Amém, amados? Hoje é terça-feira e é a dica do livro. E eu tô trazendo para vocês aqui novamente esse livro, porque eu falei que eu estaria dividindo em 3 vídeos, né? Porque o escritor, né, Cirino Ferro, ele também dividiu o livro em 3 partes, né? E essa é a segunda parte, né? Verdades que transformam. Uma mente, quando recebe valores, né, novas verdades, ela se renova, né? Então, essa proposta é muito boa. A primeira parte eu já falei, vou falar para vocês aqui a segunda parte, tá? Eu até marquei aqui, ó. Ele é dividido assim. Aqui, ó. Verdades que transformam, parte 2. Tá? E tem a parte 3, que vai ser a semana que vem. Pais obedientes. Quando eu comecei a ler, eu falei, nossa, falar dos pais e realmente, amados, ele não só está falando aqui dando o exemplo, né, de Deus como Pai de Jesus Cristo, né, como também a gente pode absorver para nós, que ele também fala no livro aqui, né, nós como pais, tá? E tem uma referência bíblica. Eu gosto de ler livros com referências bíblicas. Teve já pessoas que me perguntam por que você lê só livros com referência bíblica. Primeiro, amados, eu sou evangélica, né? Eu sou assembleana, tá? Ministério de Belém, para honra e glória do Senhor. E que sentido faz eu ler um livro que não vai me edificar, né? Como uma cristã, que eu vá aprender mais do Senhor, de Deus. E eu não me sinto também atraída por livros que não sejam assim. Então, por esse motivo, eu gosto de ler livros com referências bíblicas, tá? E aqui a referência bíblica tá lá em Efésios 6, 1, 4, que se inicia assim: Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento, né? Com promessa. E aqui já tá falando, né? Já fala comigo, já fala com você que é pai, que é mãe, né? E que você que não é ainda, mas vai ser. Já tá falando, honra pai e mãe, né? E por que pais obedientes? Né? Gente, o primeiro exemplo, né, de obediência e de honra nós recebemos do nosso Deus, né? E ele fala para nós que nós temos que honrar os nossos pais, né? E o pai também, ele tem que ser obediente, né? Porque como que eu vou disciplinar, né? Como é que eu vou educar o meu filho, a minha filha, com valores que eu não sigo, entendeu? É sobre isso muito que o escritor nos ensina aqui nessa palavra, nesse primeiro capítulo, né? Que a obediência, amados, tem a ver com a nossa missão, né? Eu recebi a missão de ser mãe, né? Eu vou educar os meus filhos com princípios, eu vou ensinar para eles princípios de caráter, de vida, né? De coisa certa. Mas eu tenho que ensinar também, amados, não falando, fazendo, né? Por isso que fala, para me ensinar o meu filho a obedecer, eu tenho que obedecer. E obedecer quem, amados? Obedecer a Deus, né? Obedecer em primeiro lugar a Deus, os meus pais, né? Ser uma pessoa obediente, né? Para que no momento que eu estiver disciplinando os meus filhos, instruindo os meus filhos para a vida, eles também possam ver em mim o que eu falo, né? Porque eu faço. Então é só uma pincelada, viu? Porque essa segunda parte ela é bem curtinha. Se eu ficar falando muito, vai perder a graça do livro, tá, amadas? Então eu vou ficar falando pouco para você ficar curioso, mas leia, compre o livro, leia,
tá? Porque vai ficar maravilhado, você vai falar assim, poxa, né? Ele tá falando, ele fala da igreja, ele fala de Deus e ao mesmo tempo ele fala de mim como mãe, entendeu? Como pai, que eu também sou pai e mãe dos meus filhos, né? Então, como que isso é maravilhoso, tá? Você aprender numa visão diferente, né? A segunda parte fala assim, ó, tal pai, tal filho, né? Tal pai, tal filho. Também eu fui lendo, eu fui entendendo, eu fui buscando e eu fui vendo. Tal pai, tal filho, amados, começa com Deus e Jesus Cristo, né? Como Deus foi, Jesus foi, né? O que Deus fez, Jesus fez, né? Então, tal pai, tal filho. O maior exemplo vem do nosso Deus. O maior exemplo vem do nosso Jesus Cristo. E aí complementa a primeira parte, né? É o primeiro capítulo da segunda parte. Né? Porque se eu faço coisas boas, meus filhos vão fazer também. Mas se eu faço as coisas erradas, coisas ruins, os meus filhos vão fazer também. Né? Então, você vê como que é maravilhoso, né? E ele tá falando aqui, ele fala da igreja, ele fala da sua caminhada com Deus, entendeu? E fala você como pai, como mãe, você como filho. Então, leia, tá? Não vou ficar falando muito, não. É bem curtinho, ó. Bem curtinho, muito, tá? Muito poucas folhas para você aprender, né? O princípio do exemplo, né? Que é esse segundo capítulo. Né? O que Jesus fez foi o que Deus mostrou, Deus ensinou, Deus pediu, Deus mandou, né? Foi o que Deus fez. Então, com exemplos, né? Nós temos o maior exemplo de tal pai, tal filho, né? Tá na palavra de Deus, que é Jesus e Deus. A terceira parte, ela fala sobre mãe verdadeira. E aqui o autor, ele trouxe aqui a história daquelas duas mulheres, né, prostituta, que levaram o filho vivo na presença de Salomão. Vocês sabem, tá lá em 1 Reis 3, 16, 28, tá, amados? Se você ler lá, que você vai entender a história. Né? E ele fala de uma maneira que serve pra mim como mãe, serve pra você como pai, entendeu? Você como mãe, mas também fala na maneira da igreja, né? Porque quando o pai e a mãe trabalham junto, o filho, ele prospera, entendeu? Ele cresce. Para nossa vida espiritual, Deus, né? Jesus Cristo, a mãe é a igreja. Tá? Então, quando você é bem instruído, quando você tem a identidade do pai, e a mãe, ela traz aquela segurança emocional, você consegue crescer, né? A igreja, ele fala da igreja, mas também fala de nós como mães, né? Porque quando nós temos um equilíbrio emocional de sentar, de conversar com o nosso filho, né? De instruir, de ajudá-lo emocionalmente, né? E o pai dando o exemplo de pai, de autoridade, entendeu? No lar cristão, tudo vai fluir para a vitória, para a conquista daquele filho. E assim é também na caminhada com Deus, amados. Quando a igreja, ela tem o nosso Deus, quando ela prega as verdades da Bíblia, quando ela traz, né, o verdadeiro sentido de estar ali, amados, quando a igreja ela traz o equilíbrio emocional com a palavra de Deus, não tem como a gente não ser liberto, não tem como a gente não fluir, não crescer, não sermos pessoas diferentes e melhoradas nessa terra, né? Então eu amei a segunda parte, igualmente a primeira, tá? E como eu falei, eu vou falar pouquinho porque é muito poucas folhas, tá? Não dá pra falar muito porque senão perde a graça. Mas vale a pena você ler, vale a pena você comprar, adquirir,
né? E você ter na sua casa para se instruir e instruir também os que você ama, viu? E não vou deixar nada na descrição hoje, porque tá no primeiro vídeo, como que você faz para comprar, tá? Aonde que você entra para você fazer o pedido. E a nossa dica de hoje é essa, tá? A segunda parte desse livro aqui, que também é uma benção, viu? Você vai ser muito abençoado. Eu gostei muito de ler esse livro, tá? E super indico, tá bom? Compra, você não vai se arrepender. Amém?